Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu quero primeiramente agradecer a Deus por estarmos reunidos aqui esta noite, porque diz a sua palavra que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então, se estamos aqui esta noite, é pela graça, bondade e misericórdia do Senhor. Quantos creem que é assim, digam amém. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Daniel, grato pela honra do convite, estarmos aqui esta noite nos alegrando, compartilhando juntos da palavra de Deus. Hoje, estou feliz de estar nesta casa, por mais uma vez, desta feita, para estarmos juntos com a igreja. Como o pastor falou, tivemos aqui algumas vezes, quando estávamos no período do seminário, inclusive está ali nosso irmã Olga, nosso irmão Rogério, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, E quando eu estava olhando as redes sociais da igreja, vendo os pregadores, eu disse, eu vou de batista, Eu tirei a gravata, só basta tirar a gravata para um pentecostal virar batista, Então, eu disse, eu vou de batista, Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículos de número 1 a 8. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Quantos encontraram, digam amém. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas, depois disse consigo, bem, que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Diga amém. Vamos apenas ler novamente o versículo 1 da parábola. Temos que, pronto, todos juntos, no 3. 1, 2, 3. Amém. Meus irmãos e irmãs, tema desta noite, nesta semana da família, que nos foi passado é em relação à consolidação de uma vida de oração. Enquanto nós estávamos meditando na palavra do Senhor, nos veio à memória esta passagem, esta parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo contou aos seus discípulos, sabendo todos que aqui estão esta noite, que o Senhor Jesus sempre foi um facilitador da mensagem. Jesus, ele sempre fez questão de trazer algo que todos entendessem o que ele queria dizer. Por isso que em suas pregações, ele utilizava-se, por exemplo, da parábola. Acredito que as parábolas são mensagens que hoje estão cravadas na mentalidade de muitos cristãos. Por exemplo, se eu pergunto a você, se você lembra da parábola das 10 virgens, automaticamente você irá saber que 5 eram nécias e 5 prudentes. Porque a imagem, a história que é contada, tem um intuito de cravar na memória do ouvinte aquilo que está sendo passado. Quando eu falo também de talentos, daquilo que nos foi dado, automaticamente
você talvez até já tenha falado, aconselhado alguém que parou na caminhada, ou quem sabe, como fez o salmista, pendurou a harpa no salgueiro, chegou para esta pessoa e disse: rapaz, desenterra o teu talento, porque você lembra logo do que Jesus falou acerca da parábola dos talentos. Se você me entendeu, diga amém. Então, quando Jesus vai falar de oração, não temos apenas o texto áureo acerca deste assunto, como é o Pai Nosso, mas temos esta parábola que faz com que o auditório, o público, os discípulos escutem atentamente e compreendam em sua profundidade o que o Senhor queria falar. Perceba comigo que o versículo que vocês todos aqui leram vai destacar duas palavras em relação à oração. O que o nosso Senhor Jesus fala é que nós devemos orar sempre e nunca esmorecer ou nunca desanimar. Então, Lucas inicia a parábola da pregação do nosso Senhor dizendo que ele falou uma história com o intuito de cravar na memória de quem estava ouvindo a importância de orar sempre e de nunca desanimar. E o que ele vem trazendo em seguida é a história de uma viúva e um juiz que não temia a Deus nem aos homens. Logo, destaca-se, por exemplo, o contexto social deste momento, porque quando o Senhor Jesus está dizendo que havia em uma certa cidade uma mulher viúva e também havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens, mas todos os dias esta viúva ia à sua porta pedir para que ele julgasse a sua causa, Cristo não está falando de um juiz judeu. Ele está utilizando-se de uma imagem de um juiz gentil. Podemos assim aplicar. Porque em um julgamento judaico, nós teríamos pelo menos 3 pessoas para darem as suas palavras em relação a juízo. Seria o juiz independente, que ouviria a causa, o juiz defensor e o acusador. Mas neste momento, nós temos apenas um que faz referência aos juízes que não são judeus. Poderíamos assim explicar, seriam juízes que serviam aos romanos, por exemplo. Juízes que eram contratados pelos romanos para julgarem as causas das pessoas. E estes juízes eram conhecidos como juízes, na verdade, corruptos. Por quê? Porque eles davam, na maioria das vezes, atenção apenas a quem lhe pagava, lhe subornava. Então, quando Cristo utiliza a imagem de um juiz que não temia a Deus nem aos homens, ele está dando a entender que quem está ali é um homem que é levado por suborno, ou seja, um homem que era influenciado por valores. Mas quando Cristo fala da imagem da viúva, ele está falando da imagem de alguém que não tem capacidade, nem recurso financeiro, para poder vir comprar ou adquirir favor daquele juiz. Se você me entendeu até aqui, diga amém. Então, neste momento, quando Jesus vai falar da importância de orar sempre e nunca desfalecer, ele utiliza-se da imagem da viúva e deste juiz ímpio. A viúva aqui é que se destaca, porque ela não tinha ninguém por ela, nem tampouco dando a entender, haviam valores em relação a ela. Pelo contrário, ela estava todos os dias na porta daquele homem, todos os dias na porta daquele homem, pedindo para que ele julgasse a sua causa. E aqui entra a importância e a persistência da oração. Porque a oração, ela nasce de uma necessidade. A oração, ela nasce de uma dependência. Então, a partir do momento que nós entendemos que dependemos de Deus, que precisamos de Deus, que
completamente estamos aqui amparados pelo Senhor, entra o papel da oração. E como já disse alguém, o cristão pode ser comparado com um pássaro que tem duas asas e voa livremente. Mas estas duas asas, elas podem ser representadas, uma à direita, pela leitura e meditação da palavra, e a outra asa à esquerda, pela oração. Contanto que se o cristão não tiver uma destas asas, ele não conseguirá voar. Então, o cristão deve andar tanto na meditação da palavra, como na oração. Então, a oração é a necessidade que temos de existência. E esta noite, nos dado a responsabilidade de trazermos como devemos ou conseguimos consolidar uma vida de oração. Ter uma constância, vida de oração. Permanecer, como disse Paulo, e aqui foi lido esta noite, em constante oração. E eu queria, neste momento, com a permissão de todos aqui, utilizar-se de pelo menos 3 temas, tomando-nos apenas por base a parábola, mas em seguida citaremos alguns textos bíblicos para podermos entender. E a pergunta seria: como eu posso consolidar uma vida de oração? Primeiro, começando o dia com Deus. Veja comigo, por favor, o livro dos Salmos, Salmos de número 5. O verso de número 3. Salmos de número 5, verso de número 3. Olha o que diz o verso bíblico. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. O salmista está nos dando a entender que o primeiro ato que se tem em sua vida é apresentar-se a Deus em oração. O primeiro momento que podemos chamar de primícias do dia deve ser o seu momento com Deus. E é lógico, todos nós sabemos, e talvez eu faça uma pergunta aqui esta noite, eu acredito que 70% da igreja dirá que faz um devocional diário, separando 15 a 20 minutos. Mas eu estou falando, não que devocional não seja importante, é muito bom, mas eu estou falando de momento de oração com o Senhor. De levantar-se e pelo menos passar, quem sabe, 30, uma hora, orando a Ele no raiar do dia. Apresentando a Ele o seu dia, agradecendo a Ele pelo amanhecer, como disse o salmista, apresentando-se a Ele como um general, aquele que governa, aquele que tem tudo em suas mãos. E esta imagem, nós podemos utilizar-se também da imagem, por exemplo, dos sacerdotes, que sacrificavam ao Senhor logo cedo e no final da tarde. Veja comigo, por favor, Êxodo, capítulo de número 29, versículo de número 39. Êxodo 29, versículo 39. O sacerdote, no Antigo Testamento, recebeu a responsabilidade de todas as manhãs oferecer sacrifício a Deus. Sacrifício de animal, sacrifício de uma criação, mas nós não temos apenas a imagem do sacerdote sacrificando o cordeiro. Temos também o queimar do incenso. Êxodo 29, 39. E agora nós iremos ver Êxodo 37.
Êxodo, capítulo 30, versículo 7. Toda a igreja leia em nome de Jesus. Ou seja, os sacerdotes tinham a responsabilidade de, no início do dia, sacrificar ao Senhor tanto o animal, como queimar incenso a Ele. Todas as manhãs era responsabilidade daqueles que tinham cuidado do tabernáculo e em seguida do templo, queimarem e sacrificarem ao Senhor. E o que nós somos hoje em Cristo, irmão? O que a igreja é hoje em Cristo? Vós sois raça eleita, sacerdócio, nação santa. Todos que estamos aqui esta noite somos sacerdotes. Sacerdotes que têm o dever de apresentar-se a Deus com os seus sacrifícios, apresentar-se a Deus com as suas orações. Então a oração, ela entra no nosso dia, pela manhã, o início do dia, para se tornar alguém que tenha uma vida consolidada em oração, deve-se primeiro orar ao Senhor, reservar tempo ao Senhor. As primeiras horas do dia devem ser horas de sacrifício a Deus em oração. E aqui entra também um adendo. Os cantores aqui estão de parabéns. A voz do irmão aqui, muito bela, né? Chega, eu me assustei ali, eu digo, meu Deus, será que era Deus falando no monte e o povo ouvia dessa forma? Jonas, né? Aí aqui entra também os levitas, os cantores, na verdade. Os cantores. Veja comigo, por favor, primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 30. Porque talvez o cantor possa só dizer, quem tem que orar é o pastor, é o dirigente. Hein? Vamos ver aí o que é que os cantores devem fazer logo pela manhã. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 30. Primeiras Crônicas 23, 30. Vamos pedir para que o voz de trovão leia aí para nós ouvirmos aí. Pronto. E para estarem os cantores, estarem de manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. Então você também deve cantar de manhã, viu? Apresentar-se a Deus como um adorador, como alguém que reconhece Ele a sua grandeza. Então, para você iniciar uma vida de consolidação na oração, você deve primeiro criar o hábito de iniciar o seu dia na presença do Senhor. Criar o hábito de todos os dias orar a Deus pela manhã. Entregar ao Senhor o seu dia. Entregar ao Senhor a sua vida. Agradecê-lo pela sua família. E aqui eu dou até, como a gente pode chamar, de uma proposta para que você possa conseguir orar. Porque talvez você tente orar e comece a orar pela sua família, daqui a pouco você ora pelo seu pastor e você já daqui a pouco não sabe por que mais está orando e volta daqui a pouco para casa e não sabe mais onde está. Inicie agradecendo a Deus pela salvação da sua vida. Agradeça a Ele pela obra de Cristo na cruz. Em seguida, apresente a sua casa. Cada um que já está na presença do Senhor e aqueles que ainda não chegaram a Cristo, não olharam para a cruz. Em seguida, apresente a sua vizinhança. Todos aqueles que trabalham com você, entregue-os na mão de Deus. E eu garanto a você que você não se levantará com no mínimo 30 minutos. Se você apresentar sua vida, agradecer a Deus pela salvação de sua alma logo cedo, entender que o levantar de uma nova manhã é a oportunidade que Ele nos dá de agradecer e louvar a Ele com a nossa vida. Apresentar, hoje as famílias estão reduzindo, né? Por exemplo, só tem eu e minha irmã. Mas chegou um colega lá no trabalho hoje, eu perguntei a ele
estávamos perguntando em relação à família, eu disse, quantos irmãos você tem? Ele disse, eu tenho 16. Eu disse, aí tem tempo para orar, viu? Ore pela sua casa, fale nome por nome. Diga nome por nome. Senhor, eu apresento a minha casa. Mas Deus conhece, pastor, deixa de ser preguiçoso. Apresente a Ele a sua família. Senhor, está aqui. Fulano, visite ele. Olha como está rebelde. Né? Senhor, visite Cicrano, está firme, de graça, para me aguentar e eu aguentar ele. Apresente um por um. Faça-se ter um relacionamento com o Espírito, ao ponto de você falar para ele e você mesmo entender que ele é uma pessoa e está lhe ouvindo. Louvado seja Deus. Comece o dia apresentando a sua casa, a sua vida, todos aqueles que você conhece por nome. Diga a ele, apresente a ele. Segundo lugar, para termos uma consolidação na vida de oração. Primeiro, começar um dia com oração, repita comigo, para consolidar uma vida de oração. Primeiro, eu devo começar o meu dia com Deus. Segundo, eu preciso passar cada minuto com o Senhor. Como entender o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17? Orai sem cessar. O que isso nos representa? O que isso nos quer dizer? Veja comigo, por favor, Salmos de número 25, versículo de número 5. Salmos 25, versículo de número 5, diz assim a palavra do Senhor. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando não é todos os dias, é todo o dia. Por quê? Porque uma vida de oração sem cessar é uma vida de expectativas em Deus. É você viver no anseio de que o Senhor a todo momento está presente em sua vida. Eu posso utilizar a imagem de um comerciante que ao levantar das portas do seu estabelecimento, entenda que a cada cliente que entrar na sua loja é providência divina. Que cada pessoa que falar com ele naquele dia foi guiado pelo Senhor. Então, a imagem do comerciante é a imagem de que vender traz lucro e está recebendo de forma honesta. E isso me faz agradecer a Deus. E agradecer também é orar. Orar sem cessar é olhar e sentar em sua mesa. Ao estar comendo, lembrar-se da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Alimentar-se é entender que a provisão divina está todos os dias em minha mesa e eu automaticamente reconheço isso por meio da adoração em espírito. Louvado seja Deus. E talvez você pense que eu estou falando de alguém que deve se isolar-se durante o dia e permanecer orando. Eu não estou falando acerca disso. Eu estou falando de um espírito de adoração e oração que está constante enquanto eu estou aqui. Enquanto você está sentado aí, enquanto alguém está no seu trabalho como crente, porque a todo momento a sua mente está sendo elevada a Deus. Se alguém trabalha em uma empresa, carregando até cimento na cabeça, ele fará e fará da forma correta, porque entende que aquele que governa e julga todas as coisas está lhe contemplando, e esta é uma forma de servir e orar ao Senhor. Orar sem cessar é implantar ou trazer o Espírito para a nossa existência, de uma forma a termos consciência, porque Ele está a todo momento com a gente. Lembro-me agora da história da mãe de John Wesley. Ela teve 16 a 17 filhos, se não me falha a memória.
Dentre eles estão os dois mais famosos, o John e o Carlos Wesley. E ela era uma mulher de oração. Ela era uma mulher de intercessão. Ela era uma mulher que criou seus filhos e tem biografia. E, inclusive, quando se lê a biografia do John Wesley, ele vai citar mais a mãe do que o pai. Mas, quando a gente faz a pergunta, como é que esta mulher, criando todas essas crianças, poderia viver em um espírito de oração, irmão? Que um menino já é trabalho. 2 pequenos, meu Deus do céu. Imagina mais de 10 ali. Quando estão adolescentes ainda dão trabalho, querendo um brigar com o outro. Mas ela criou no temor do Senhor. E ela vivia uma vida de oração. Enquanto fazia as coisas, ela dava atenção aos filhos, mas havia momentos enquanto ela estava preparando comida, ou estava lavando roupas, ou estava fazendo alguma coisa que não estava relacionada diretamente às crianças, ela colocava um véu na cabeça. Mas não é doutrina, tenha calma. Ela colocava um véu na cabeça para que os meninos entendessem que naquele momento ela estava conversando com quem é o Senhor de todas as coisas. Então, as crianças entenderam que quando a mãe estava neste momento fazendo seus afazeres e com aquele lenço na cabeça, ela estava orando ao Senhor por algo específico. Então, uma vida em oração, uma oração sem cessar, é semelhante, por exemplo, a esta viúva, todos os dias, o dia todo batendo na porta desse juiz. A oração é um espírito. Então esse espírito que está em nós, que nos é dado pelo Espírito Santo, faz com que a gente habite e viva em comunhão com Deus. Então, experimente isso. Enquanto estiver sentado, louve a Deus porque você tem força de ficar de pé. Enquanto estiver caminhando, louve a Deus porque você tem uma casa para ir neste momento. Enquanto estiver em casa, sentado em seu sofá, agradeça a Deus pelo sofá. Agradeça a Deus pelo teto, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo ar que respira, e eu garanto a você que tem motivo de sobra para todo minuto nós agradecermos ao Senhor. Orarmos ao Senhor. Ore ao Senhor, a todo tempo e a todo momento. Orar sem cessar é entender que tudo aquilo que acontece em minha vida, tudo aquilo que está relacionado a mim, também está relacionado ao meu Senhor. Então, para consolidar uma vida em oração, nós devemos orar sem cessar. Qualquer coisa deve ser motivo de oração. O problema é que, na maioria das vezes, nós queremos apenas orar pedindo a Deus algo. Fazer campanhas e propósitos de oração apenas para buscas de coisas específicas. E esquecemos que o básico, o simples também é a providência. Que aquilo que temos ao nosso alcance como pouco é algo que Ele nos deu naquele momento. Se você entender isso, você vai ter menos problema em relação à sua vida emocional. Enquanto eu preparava este sermão, pastor Daniel, o Senhor falou comigo e eu entendi que nós estamos vivendo em uma geração que está sendo atacada por problemas emocionais. Inclusive, há um ano, mais ou menos um ano, quando eu vim dar aula aqui, eu tive problemas com isso. Ainda cheguei a tomar alguns remédios, depois eu parei, orei ao Senhor, descansei nele. E quando eu estava preparando este sermão, eu entendi que o problema desta geração emocional, a raiz de todos os males nesta geração é a ansiedade, a apreensão, não é? A palavra ansiedade vem do grego que dá a ideia de sufocar, pressionar. Eu entendi que a cura, eu não estou falando de falta de fé, é diferente. Porque alguém pode ter fé e pode sofrer com isso. Mas a cura para esta geração, atacada por ansiedades e depressões, a cura para a igreja, para os cristãos,
para a humanidade é o retorno à oração. Porque é na oração que nós entendemos que dependemos dele. É ele que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É Pedro que diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos nos curarmos emocionalmente, voltando à oração. A cura para esta geração está na oração. Porque a oração é a mentalidade de dependência de Deus. De entender que se algo não aconteceu é porque Ele não permitiu. E se algo aconteceu é porque Ele deixou que chegasse. Descansar nele, eu acredito que seja o maior problema de um cristão hoje. Viver uma vida consolidada em oração é lutar com os problemas do amanhã, entendendo que Deus, Ele é fiel para fazer a vontade dEle em nossa vida. A oração foi a cura para mim. A oração também é a cura para você. Ore a Ele. Peça a Ele todos os dias: Senhor, isso está me atacando porque eu estou inconfiante. Porque eu estou com medo. Eu estou apreensivo. Descargue nele a sua carga. Descarregue. Ele tem prazer em ouvir os seus. Ele tem prazer de estar conosco. Ele tem prazer de ter comunhão conosco. Já disse Charles Haddon Spurgeon, não é? Quer medir uma vida espiritual de uma igreja, meça primeiro pelo culto de oração. Como está o culto de oração? Dependendo disso, você entenderá como está a vida espiritual da igreja. Porque os cristãos vivem e aspiram, e eu gosto muito de lembrar do Salmo 42, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei? A nossa alma tem sede dele. A nossa alma tem fome dele. O problema é que nós ocupamos ela com outras coisas, mas esta noite a prática da oração retornará à sua vida e você, em nome de Jesus, irá passar mais tempo com Deus. 5 minutos eu tenho. Vamos para o terceiro ponto. Primeiro, vamos repetir novamente, que dizem que é didático. Está aqui o pastor Daniel, não é, irmã Olga? Primeiro, deixa eu só falar essa parte sozinho. Consolidando a vida de oração. Primeiro, começando cada dia com Deus. Repita. Segundo, passando o dia com Deus. Terceiro, terminando o dia com Ele. Salmos de número 4, versículo de número 8. Esse aqui a gente cita na igreja para ir para casa, não é? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar. E o que é o sono? O que é o sono? Senão a prévia da morte. O que é o sono? Senão a representação de que nós somos limitados e precisamos descansar. Mas o guarda de Israel não dorme. Louvado seja Deus. O guarda de Israel não toscaneja. Enquanto você dorme, ele cuida de você e da sua casa. Ao deitar-se, louvado seja Deus. Ao sentar-se à sua cama,
lembrar-se desse salmo, você irá entender que você irá deitar, irá dormir, porque o Senhor te faz habitar em segurança. Agradeça a Ele pelo seu sono, agradeça a Ele pela sua cama, agradeça a Ele pelo seu descanso. Obrigado, Senhor, porque estou com o Senhor mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu tenho onde reclinar a minha cabeça. Começar com Ele, passar o dia com Ele e terminar com Ele. E isso, irmãos, não requer de nós um isolamento social. É lógico que para que não bata, como diz Mathieu, o vento da hipocrisia e arrogância, o Senhor Jesus dá orientação quando for orardes. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, que Ele te ouvirá. Ele está fazendo um contraponto com os fariseus, que gostava de orar publicamente para que todos vissem. Ele disse, você tem que ser diferente. Não queira orar para dizer que sabe orar, porque o Senhor não está preocupado com as nossas questões relacionadas à gramática portuguesa. Quem faz esta avaliação são os homens. Será que ele conjugou o verbo certo? Será que esta palavra realmente está correta? Será que se ele falou pro modo ou pro donde, passa do teto, ou o anjo segura a oração? Quem tem essas besteiras é a gente. Mas pastor, o senhor é professor de teologia? Pois é, estou aqui para desfazer tudo isso. Deus não se admira com a nossa linguagem formal. O que Ele quer é um coração contrito e quebrantado. Um coração humilhado. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem é que fala da oração de Ana? É ela? Ana, quando está orando. Hã? O que é que diz 1 Samuel? É ela falando? De boca para fora? Não. Em seu coração. A oração de Ana era lágrimas, não tinha uma palavra que saísse dela, tanto é que ele pensou que ela estava bêbada. Contudo, o autor depois escreve porque escuta o testemunho da narrativa, mas ali o momento foi da oração em lágrimas. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui fazendo apologia, irmãos, ao erro, me entenda. Mas a gente também tem que se colocar no seu devido lugar. Nós não devemos ser medidores de orações. Como fulano orou, como cicrano orou. Parece até o período da Idade Média. Quando o sermão, o conteúdo em si cai em descrédito. E prevalece a ornamentação. Estavam preocupados com introdução, desenvolvimento e conclusão. Com todo o esqueleto esqueceram do conteúdo. E aí conhecemos aquilo que se dá no período da pré-reforma. Um desvio terrível da verdadeira doutrina. Mas todo mundo conseguia, pastor, alinhar o pensamento. Acabou meu tempo. Alinhar o pensamento. Argumentar filosoficamente. Colocar diante do público um sermão elaborado, atrativo. Mas faltava o principal. Cristo e a sua palavra. Então, a oração não nos leva a sermos arrogantes. Pelo contrário, a oração nos quebranta. A oração é a verdade de que nós não estamos aqui dependendo de nós mesmos. Nós estamos aqui porque dependemos dEle. Nossa fome é Ele. Então, terminar o dia com Deus é entender que o momento do sono é o momento que Ele permanece com a sua misericórdia em nossa vida. E aqui eu vou para a conclusão dizendo para você o seguinte. A oração não é fácil. Uma vida de oração não é fácil. Porque nós lutamos contra a carne. Ela não quer aquilo que é de cima. Então, a vida de oração é uma vida de persistência. Por isso que Jesus fala para estes discípulos em relação à mulher viúva, do dever de orar sempre, sem
esmurecer, entristecer. Então a persistência, o esforço na vida de oração, porque a oração requer prioridade, a oração requer tempo, a oração requer a nossa atenção. É o entendimento de que nós precisamos e dependemos do Senhor. Então, se esforce para orar ao amanhecer, durante o dia, enquanto estiver andando em seu trabalho, em sua casa. Olhe para os objetos, para aquilo que for, eleve a Deus o seu coração em oração. Ao terminar do dia, ao sentar-se ou ajoelhar-se à beira de sua cama, agradeça a Ele por entender que naquele momento quem garante a sua vida e continuará garantindo é Ele. Louvado seja Deus. Faça com que a sua família tenha experiências com a oração e eles entendam que Deus está presente com você. E eu termino com este breve testemunho. Há um mês, faltou energia lá em Cavaleiro, na região onde a gente mora. E à noite, você sabe que onde tem matos, tem muriçoca e tem calor. Quem dirá, eu posso até arriscar aqui uma argumentação, quem diga quem mora perto de cova de onça. Às vezes o pastor Daniel mora perto lá, por isso que o senhor fica pensando que é querubim, mas é muriçoca. Que é isso, né? Um gafanhoto que a João viu é nada, é uma muriçoca. Então, aquele calor, aquela inquietação, 11 horas da noite, minha filha querendo dormir, ela de 8 anos. Papai, que calor, eu disse, vamos orar. A gente deitado. Vamos pedir a Deus que Ele mande um vento. Ela, vamos. Eu disse, Senhor, estamos aqui neste calor agora, falando assim, manda o vento que o Senhor mandou para Jacó no deserto, enquanto ele estava sobre aquela pedra. Irmão, quando eu terminei, entrou um vento dentro de casa. Minha filha começou a chorar, porque ela sentiu. Eu disse, calma, meu bem. Eu disse, calma, a gente não pediu. Aí ela, é de alegria. No outro dia, ela foi dizer para a avó. Aí ela veio me dizer, eu disse a vovó, ninguém poderá tirar isso da memória dela. Está cravado, louvado seja Deus. Que Deus é um Deus que responde e cuida da gente no mínimos detalhes. Busque ter experiências com Ele em oração. Às vezes a gente quer apenas que Ele cure um paralítico, cure um cego, ressuscite um morto. Mas ore diante da sua casa dizendo, Senhor, traga-me agora, Senhor, pela Tua misericórdia, uma experiência com o meu lar, com a minha casa, para que fique cravado na memória de seus filhos. Meu filho, com dores na barriga, intensas, tome remédio e nada. Eu orei uma vez, o Senhor aliviou a dor. E todas as vezes que doía ele, papai, o Senhor ora. Eu digo, meu filho de vez em quando falha, mas Deus que sabe. Mas ficou na memória dele. A oração é respondida. Faça com que a sua vida de oração seja completamente transferida para a sua família. Faça eles entenderem que o Deus que esta igreja serve é um Deus vivo, é um Deus que nos escuta, é um Deus que habita em um alto e sublime trono, mas também está aqui embaixo com pecadores que necessitam da sua glória. Que nós possamos, em nome de Jesus, buscar uma vida de oração na prática, nos esforçando a iniciarmos o dia com Ele, passarmos o dia com Ele e encerrarmos o dia com Ele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.